Mas eu falava sobre os desafios, Dom Adair. Quais que a gente poderia elencar aqui na vida atual do pastoreio do povo de Deus? Bom, os desafios hoje é a reconfiguração geopolítica do mundo, que inclui o que nós chamamos o Deep State, né? O Estado profundo, questão da nova ordem mundial. Eu acho que é o grande desafio nosso. A ordem mundial está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todo mundo já, né? Ela está reconfigurando a cultura, a compreensão do homem, a compreensão de Deus, a compreensão do universo, tudo isso está sendo reconfigurado. E o alvo da nova ordem, desse novo georreferenciamento do mundo, está em combater o cristianismo e o judaísmo. Porque eles querem, essa nova ordem, agenda global, essa coisa toda, ela visa desfazer a questão moral. Isso Kant, Freud já trabalhou isso no século XIX. Isso agora está sendo muito veiculado. Então você cria uma sociedade onde as pessoas não têm mais uma referência de moral. Aí o cristianismo se torna aquela coisa enfadonha, porque no cristianismo você tem que obedecer. Então eles querem uma pessoa humana que obedeça o governo, mas não a Deus, porque Deus é invisível. O governo é palpável, o governo que pode te ajudar, o governo mundial, né, que pode te ajudar. Então esse é um desafio e muita gente não acredita nisso, mas isso é uma realidade. Nós estamos perdendo nossas famílias. As pessoas estão vivendo o relativismo, porque esse troço ele traz o relativismo moral, que combateu muito bem Bento XVI e João Paulo II também. O relativismo moral, você é seu tribunal. Você não tem uma consciência de obediência a isso ou aquilo. Deus, se existe, deixa ele lá em cima. Aqui embaixo a gente cuida nós. O Concílio Vaticano II já trabalhou duramente contra essa questão da secularização, o Estado laicista. Você fala Estado laico, mas o Estado hoje no mundo todo ele começa a perseguir a igreja. Você não pode ter mais o sino da igreja tocando toda hora que você quer. Você não pode, às vezes, colocar um carro de som de uma procissão, porque está incomodando, mas os pancadões, essas coisas, tudo bem, isso funciona, né? Aquilo que é da igreja é bem complicado. Para você ter uma licença hoje para construir uma igreja em determinados lugares, é muito difícil. Então nós temos essa força muito imperiosa que vai se impondo no mundo, desconstruindo totalmente a ideia de Deus, a ideia do sagrado, e a teologia da libertação ela é contaminada com isso. Dessacralização do padre, a dessacralização dos sacramentos. Aí você tem uma turma já querendo uma igreja apenas da memória, que não tem mais necessidade de você acreditar na presença real de Jesus no pão e no vinho. Isso não existe, né? Que o padre tem poder de consagrar, poder de perdoar. Então essa perseguição é muito grande. Então hoje você tem que entender que nós precisamos trabalhar com uma igreja pequena, comunidades pequenas, evangelizações que criam comunidades pequenas, mas fortes, dentro de um contexto muito grande, extremamente secularizado, machucado. A nova ordem mundial não traz paz, não traz alegria, não traz bem para as pessoas, traz conflito, traz depressão, traz tristeza, desolação, tudo isso. E nós estamos caminhando por um tempo da igreja muito diminuída no seu número, mas nós vamos ter aí daqui uns 40, 70 anos o início de um renascimento de uma igreja muito forte, embora pequena, mas forte, bem maior que os templos que nós estamos perdendo na Europa, tanta coisa que nós vamos perder, que é um povo com a consciência de ser o novo Israel, que prepara a vinda de Cristo,
um povo que, na humildade, testemunha o verdadeiro sentido do amor que brota da cruz. Porque o centro é a cruz. State cruz dum volvitur orbis. É o lema dos cartuchos. A cruz estática, parada, assiste o mundo que gira ao seu redor. Então nós temos que ter esta convicção, e isso é verdade. A igreja nunca vai morrer. Ela passa por essas grandes tribulações. Nós estamos passando por uma grande tribulação dentro da igreja. Há uma desconstrução da igreja a partir de dentro. Todas essas questiúnculas, brigas teológicas, complicação dentro do povo de Deus, dentro do clero, isso já é uma desconstrução a partir de dentro. O mal, ele persegue a igreja. E assim como Deus guia a sua igreja através das pessoas, o mistério da iniquidade, ele interfere negativamente na vida dos cristãos através de pessoas, que são pessoas usadas pelo mal para desconstruir a igreja, para desconstruir a beleza do sacerdócio. A minha palavra é que nós precisamos, como padres, redescobrir o sentido nosso de santificação do povo de Deus, de santidade de nós mesmos dentro da igreja. Então, a igreja não é uma ONG, o Papa Francisco já falou isso, e eu repito isso sempre, não é uma ONG, não é um sindicato. A igreja é a epifania do mistério. Ela é essa luz do ressuscitado. E ela brilha como o corpo de Cristo através dos filhos dela, que entraram nela, que agregaram-se à túnica de Cristo pelo batismo. E só comunidades bem evangelizadas, comunidades fraternas, como foi o cristianismo no início, com as pequenas comunidades muito despojadas, muito unidas e fraternas, esse é um processo que nós vamos começar a vivê-lo. A gente já está vivendo em muitos lugares que tem trabalhado um projeto de evangelização. A gente já começa a vivenciar isso, as pequenas comunidades, as comunidades novas que estão aí no mundo todo, elas já traduzem um pouco esse carisma dos homens e mulheres batizados no poder do Espírito Santo, que começam a viver o testemunho da fé de maneira tão forte que você não cede ao mal, você não cede às ondas do mundo que quer engolir a igreja. O cristão convertido que partilha seu coração com Deus, jamais ele vai se deixar levar por essa enxurrada do mundo, da nova ordem, do paganismo, essa coisa. Isso não entra. Agora, tem gente da igreja misturada nisso? Tem. Tem muita gente contaminada com as coisas do mundo. Você quer levar o mundo para dentro da igreja? Não, isso não é o caminho. A igreja que tem que fecundar esse mundo com a esperança de Cristo, com a esperança da cruz. Eu, nesse sentido, eu sou muito esperançoso. Eu penso que hoje nós estamos sofrendo, uma igreja diminuindo, é um tempo difícil de evangelizar, a gente tem todo um processo avassalador da técnica e das mídias que vai roubando do coração das pessoas esse espaço do sagrado, mas a carência do ser humano, a angústia da pessoa humana, o sofrimento que não vai por amor, vai pela dor, ele leva as pessoas a interrogar: por que eu sofro? Qual o sentido do meu sofrimento? Por que perdi essa pessoa tão amada com câncer? Por que eu, novo ainda, estou agora com um diagnóstico de morte em breve? Então, essas realidades duras levam as pessoas realmente a um pensamento, a uma interrogação do porquê. Sim. Aí entra o papel da evangelização. Outro dia eu encontrei um casal de Brasília que tem 3 filhos, os 3 são autistas em alto grau. Aí você imagina. E eu perguntei para o casal: como vocês veem isso? Não, é um sofrimento grande, mas a gente vê esses meninos como sinal de Cristo para nós. Eles é uma mensagem do céu para nós. Então, aí, esse é o cristianismo. O cristianismo é isso. Você entende o sofrimento, você entende as dificuldades,
a partir do seu olhar para a cruz. Até que ponto existe possibilidade de ser saudável o envolvimento do católico na política? É só para os leigos? Também para os padres? Também para os bispos? Existe um caminho saudável para isso? Sim, o Concílio Vaticano II trabalhou isso, e isso já era trabalhado desde a ação católica. O apostolado dos leigos, que envolve também o apostolado na política. A gente acostumou a ver a política como um campo de corrupção, de miséria, mas a política, ela é um espaço onde, com honestidade, você pode promover o bem e a paz das pessoas. Não tem outro caminho. Não existe um sistema político perfeito. A gente já conhece aqueles que não deram certo. Mas o sistema democrático, da participação das pessoas, ele é o mais adequado, porque ele vai purificando. Vai purificando as lideranças políticas. Então, o político cristão, ele entende a sua função como um serviço, não como um aproveitamento. Uma carreira. Uma carreira, essa coisa toda. Agora, para o clero, é totalmente desaconselhado. A gente já sabe das experiências do passado. Teve experiências boas, mas grande parte da experiência que nós temos de padres e bispos que entram na política não termina bem.